Fala, galerinha, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem, né? Minha galerinha do sétimo ano. Hoje, galerinha, nós vamos dar um passeio pela história do nosso Brasil, né? A questão aí, a gente falar de história e geografia é muito interessante, né? E nós temos essa situação, né? De que, galera, de estarmos aí fazendo esse intercâmbio, né? Há um intercâmbio entre a história do Brasil, né, e a geografia do Brasil. E hoje nós começamos aí com esse tema bastante bacana, né? Se a gente falar de população do Brasil, o que acontece, galera? A gente fala de uma mistura, né? E essa mistura que não é uma mistura que acontece de um dia para o outro, né? É uma mistura bastante o quê? Bastante demorada. Nós temos um processo histórico, né? Um processo de população. E eu sempre falo para vocês, né? Naquela questão, né? Nós temos uma questão muito falada aí, que a partir de 22 de abril, o que vai acontecer? A descoberta do território brasileiro. Galerinha, vocês sabem muito bem que não há descoberta quando já há alguém habitando naquele território, né? Então nós temos essa situação aí muito falada, né? Muito afirmada durante bastante tempo na questão de descoberta. E nós sabemos que não há descoberta quando existem moradores naquela região. Então, o nosso passeio hoje, e ele começa lá no livro de vocês, né, na página 98 e vai até a página 103. Então vamos dar uma leitura, né? Vamos acompanhar aqui a nossa aula, nosso slide e a leitura, que é muito importante. A gente começa a falar sobre a questão a questão do índio no território brasileiro, né? A questão indígena, né? Ou seja, o índio no Brasil. Se a gente falar de índio, automaticamente nós falamos de formação populacional do Brasil. Ou seja, através da junção de três grupos étnicos, ou seja, três etnias, nós temos essa mistura racial gigantesca, né? Ou seja, numa população de quase 210 milhões de habitantes, nós vamos ter uma questão que nós vamos ter uma questão aí de uma população gigantesca aí, com uma mistura tanto na questão étnica, na questão cultural, né, e na questão social. E isso é um processo que é um processo histórico, né? É um processo que não se dá de um dia para o outro. Ou seja, nós temos aqui, por exemplo, aonde nós estamos situados, que é o continente americano, a questão do índio, né? E nós vamos ver para frente por que o índio recebe essa classificação. Então, se a gente falar de índio, a gente automaticamente fala da questão qual questão, fui até redundante, né? Da questão qual questão? Da questão dos nossos primeiros habitantes, né? E os nossos primeiros habitantes, num grupo gigantesco lá em 22 de abril de 1500, com a chegada dos europeus, né? Antes disso, aí nós tínhamos um grupo de aproximadamente aí, 5 a 6 milhões de índios espalhados pelo nosso território, com culturas diferentes, né? Não tínhamos somente uma etnia ou um só grupo de índios, nós tivemos aí, e ainda temos nos dias atuais, vários grupos indígenas aí, nós vamos notar o quê, galerinha? Nós vamos notar essa situação. Essa situação de uma quê? De uma diversidade, né? Uma diversidade ou grupos indígenas diferentes no território brasileiro antes da chegada dos europeus e, consequentemente, esses grupos ainda continuaram e continuam pelo território brasileiro, né? Então, se a gente falar do índio brasileiro, a gente fala do nosso primeiro habitante no espaço geográfico, que hoje é o espaço geográfico que remete ao Brasil. Então, quando os colonizadores europeus chegaram ao continente americano, se depararam com o quê? Se depararam com os primeiros habitantes, né? Os primeiros habitantes humanos da Terra, os famosos nativos, né? E por inicialmente pensaram que haviam chegado à Índia. Então, os chamaram de índio, né? Essa questão é muito engraçada, né? Então, lá em 1492, quando Cristóvão Colombo ele chega no continente americano, dizem que foi até por acidente, né? Ele chega errado, o caminho dele não era o quê? O caminho dele não era vir para o território americano, ele queria chegar onde? Ele queria chegar nas Índias, né? As famosas especiarias, né? A busca pelas especiarias. Ele tinha que dar uma volta gigantesca, então ele não queria fazer o percurso pelo mar Mediterrâneo, ali dominado pelos italianos, ele não queria dar a volta pelo Cabo da Boa Esperança, lá embaixo na África, né? Ele tenta buscar o quê?
galera, vamos buscar novas rotas aí, e automaticamente, né, ele acaba chegando aonde? Ele acaba chegando no território americano. E quando ele chega no território americano e bate de frente com aquele povo, né, aquela galera, a galera totalmente diferente dos costumes europeus, né, isso é nítido pra gente, né, ou seja, qual é a cultura do índio, né, o que acontece com o índio aí? É a cultura totalmente diferenciada, né, a gente não vai ver um índio de roupa, a gente não vai ver um índio com aquele chapéu bonitão que os europeus usavam aí lá no século XV e no século XVI, né? Pelo contrário, o índio era totalmente natural, né? O costume do índio era um costume diferente e é um costume diferente aí dos europeus. Então, quando Cristóvão Colombo chega aqui no território americano, ele classifica os nativos como índio simplesmente porque ele tinha pensado que estivesse chegando aí na questão das Índias, né? Então, galerinha, mais de 500 anos se passaram com a chegada dos portugueses no território brasileiro e nós vamos ter vários fatores negativos aí na questão do índio, né? Se a gente fizer uma análise, eu já acabei de falar para vocês que quando os europeus chegam aqui, nós vamos ter aí uma questão ou uma numeração de aproximadamente um grupo de 5 a 6 milhões de indígenas, né? Hoje, no território brasileiro, nós vamos notar que esse grupo aí está entre 800 mil e 700 mil, né? Então, quando os europeus chegam aqui, e a gente volta àquela questão de quê, galera? Aquela questão dos recursos naturais, né? Os europeus vinham em busca de recursos naturais. E quando os europeus chegam no território brasileiro, o que vai acontecer, galera? O índio vai ser a primeira mão de obra. Principalmente pelaquela questão, né? Qual é a questão? O famoso escambo. O que significava o escambo? Nada mais, nada menos do que uma troca, né? O índio, ele nunca tinha visto a sua face, né? De uma forma nítida. E como é que a gente consegue ver a nossa face? Espelho. O índio não tinha a fabricação do espelho, né? O índio não tinha colares, ferramentas mais avançadas que os europeus chegaram, vestimentas, né? Então, os europeus começam a fazer o quê? Os europeus começam aí a usar o índio como uma forma de trabalho, né? Uma forma de trabalho até escrava. E as consequências são o quê? As consequências são consequências negativas, né? O índio não tinha o contato e não tinha anticorpos para se proteger das doenças dos brancos, né? Por exemplo, se um português chegasse gripado ou doente, um espirro ali, automaticamente ele ia matar um grupo gigantesco de índios aí. E com o passar do tempo, o que vai acontecer? Os índios, eles não estavam mais preparados para a forma de trabalho, né? O pau-brasil, ele entra em decadência. Nós temos outro fator econômico, o fator econômico que mais durou, né, no Brasil colônia, que é a cana-de-açúcar, e o índio não era preparado para aquilo. O índio começa o quê? O índio começa a fugir, fazer rebeliões, automaticamente ele é perseguido, automaticamente ele vai ser morto, né? Então nós temos aí vários fatores ligados também às mulheres indígenas, né? Ou seja, sofreram muitos abusos sexuais, né, pela questão aí dos europeus. Ou seja, com o passar do tempo, né, o que vai acontecer? Os fatores negativos começam a transbordar, né? E os fatores negativos transbordando, nós podemos falar que começa a ter o início, o famoso etnocídio. O que significa isso? Uma morte gigantesca de uma etnia ou de etnias, né? Então, nos dias atuais, é muito difícil a gente ver o quê? A gente vê uma cultura indígena, né? Eu não vou estar na rua, andando na rua, indo para o meu trabalho, indo para a escola, ou vocês, quando essa pandemia acabar, vocês indo para a escola, vocês não vão ver alguém com arco e flecha, né? Com uma tanguinha, andando todo pintado. A gente não vai ver isso, né? A nossa língua. A nossa língua é uma linguagem ligada ao quê? Ligada aos moldes europeus. Ninguém aqui fala tupi-guarani, né? Então, nós podemos notar que, com o passar do tempo, ocorreu esses fatores negativos, né? Ou seja, a questão de quê? A questão de uma cultura mais forte chegou, dominou aquela cultura, e essa cultura mais forte, ela acabou sobressaindo. E a gente vai notar outros fatores, né? Como os critérios, né? Nós temos os critérios de alta definição, né? O índio, ele vai estar sempre ligado ao quê? Sempre ligado ao território, à terra. Eu não posso, por exemplo, chegar numa tribo indígena e falar assim, olha só, galera, eu vou pegar vocês aqui,
vou retirar vocês daqui e vou botar em outro local. O índio, ele não aceita isso, né? Porque o índio está ligado às questões da terra. A terra, para ele, o local onde ele vive, o território, é uma questão que é uma questão sagrada. Ali viveram os seus ancestrais, os seus antepassados, né? Então, o índio, ele está ligado a essa questão aí, né? O índio vai ter sistemas sociais, econômicos e políticos bem definidos, né? Ou seja, nós temos ali a questão social, nós temos grupos onde a agricultura é produzida somente por mulheres, né? Nós temos os fatores econômicos que vai estar ligado ao quê? Vai estar ligado aí à caça, à pesca, né? A questão política, a divisão política certinha, né? Língua e cultura e crenças definidas, né? Então o índio, ele vai ter a sua cultura. Como eu falei para vocês, né? A cultura indígena, ela é totalmente diferente da nossa cultura, né? É muito, muito diferente. Por exemplo, a maior parte da população brasileira, ela vai seguir qual tipo de religião ou quais tipos de religiões, né? A religião ligada ao cristianismo, né, que chegou com os europeus, com o passar do tempo, as religiões espíritas que vieram com os negros africanos, né? Então, nós podemos notar o quê? Nós podemos notar que o índio, ele vai ter uma crença definida, né? E qual vai ser a crença dele? O índio vai estar ligado à natureza, ele vai crer na situação aí do Deus Lua, do Deus Sol, do Deus da mata, do Deus da água, ou seja, com as suas crenças bem definidas aí, né? Identificar-se como diferente na sociedade nacional, né? Então, nós temos aí uma questão de ver o índio como um grupo diferenciado, né? A gente, o homem branco, de um modo geral, né? O que ele faz? Ele olha o índio de uma forma diferenciada aí. A estimativa demográfica, né? Como eu falei para vocês, galera, em 1500 nós tínhamos aí pelo menos 5 milhões de índios, né? Hoje, pouco mais de 700 mil pela questão do IBGE, né? E pouco mais de 300 mil, segundo a FUNAI, né? Então, nós temos aí uma disparidade, né? Então, atualmente, nós podemos afirmar que nós temos aí no máximo 700 mil índios espalhados pelo território brasileiro. Então, nós tivemos sim, né, um etnocídio, uma matança e uma perda muito grande desse grupo étnico aí, que foi muito importante para a formação do povo brasileiro, né? Então, por que índio ou indígena, né? Como eu falei para vocês, né? Índio no dicionário significa o quê? Nativo, né? Natural de um lugar, né? O famoso índio. O índio é um nativo, ele é natural daquela região, né? Ele é o primeiro habitante, né? Essa denominação é o resultado de um erro. É só lembrar de Cristóvão Colombo, né? Cristóvão Colombo, aí, opa, cheguei nas Índias, né? Arrumei aí ou achei uma nova rota aí das Índias, né? Pelo contrário, chegou no continente americano e quando ele pensa que chegou nas Índias, ele chega no continente americano e automaticamente ele classifica aí esse povo nativo de índios aí que recebe nome de índios e fica até os dias atuais, né? Na verdade, galera, nós temos ou tivemos vários grupos étnicos no território brasileiro, né? Nós tínhamos o Tupi-Guarani, os Yanomami, ou seja, vários grupos étnicos aí com as suas características, né? Mas tudo isso ligado ao quê? Tudo isso ligado ao grupo nativo, né? Ligado aos índios aí de uma forma geral. Nosso pensamento sobre os índios, né? Na questão Europa, né? A gente vai falar da Europa agora do século XV e XVI, né? Quando os europeus chegam no território, aqui os portugueses, né? Eles vão tratar os índios de uma forma que de uma forma de selvagem, né? Como se fosse um animal ou como se fossem animais, né? Então até mesmo a igreja e alguns religiosos eles começam a afirmar o quê? Olha só, galera, esses animais eles não têm alma, né? Eles não servem para nada. Olha a cultura dos caras. Olha como é que os caras se vestem, né? Isso era o pensamento de alguns religiosos aí, lá do século XV e do século XVI, né? E a sociedade brasileira, ela continua com uma visão muito evolucionista da história das culturas indígenas, né? Ou seja, nós temos o quê? Nós temos essa situação, né? A cultura branca, a cultura que sobressaiu é a cultura mais forte, né? A gente pensa dessa forma de um modo geral, né? Como é que a gente vê o índio? A gente vê o índio com tanta importância? Infelizmente, não. Infelizmente, a gente não vê o índio com essa importância que ele tem, né? Ele tem uma história, né? Ele tem aí uma questão, ele é o primeiro habitante, ele é o dono da casa, né? A gente pode falar isso. O índio é o dono da casa.
Ele é o primeiro habitante, ele estava aqui primeiro do que a gente, do que o homem branco, do que os europeus, do que os negros africanos, né? Então, atualmente, até mesmo pelos governantes, né, pelas questões econômicas, o índio ele não é visto dessa forma, ele é visto como uma subclasse, né, como uma sub-raça, uma raça mais abaixo aí, né? Então, nós temos aí a FUNAI, né? A FUNAI ela foi criada para defender as questões dos índios, né? Mas a FUNAI ela vê o índio como o quê? Como uma vítima, né? Que precisa ter um tutor, né? Precisa alguém ali estar protegendo para sustentá-lo, né? É, o brasileiro ele vai justificar o massacre, a visão do índio cruel, né? Bárbaro, canibal, animal, selvagem, preguiçoso, traiçoeiro, tantos outros adjetivos negativos, né? Então a gente tem o índio. Por que o índio ele não se deu bem lá com os portugueses no início? Ah, porque o índio era preguiçoso. Não, é a cultura do índio. Se o índio tiver fome, ele vai caçar. Se ele não tiver fome, ele vai ficar lá sentado, né? Ele vai estar lá fazendo a sua questão cultural. Então, nós temos essa questão, né? Ah, o índio... Não, nós temos aqui o índio que é canibal, né? O índio é traiçoeiro, ele vai matar o homem branco. Né? Nós temos essa classificação aí, né? E a partir da Constituição de 1988, né, vai conceber os índios como sujeitos de direitos e, portanto, de cidadania, né? A terra coletiva suficiente para a sua reprodução física, cultural e espiritual, né? Ou seja, a Constituição de 1988 vai botar o índio novamente num patamar mais elevado, né? O patamar que o índio merece, né? Não de uma raça aí inferior, né? Uma raça menor. E nós temos aí a questão cultural, né? O índio, ele tem aí uma questão muito interessante nos dias atuais, né? Então, nós temos as lendas aí do folclore brasileiro, né? Como a lenda da Iara, do Curupira. O Curupira é aquele cidadão que tem o pé para trás, né? Do Boitatá, são lendas indígenas, né? Ou seja, isso aí é muito falado nas questões escolares, né? Na nossa questão cultural, né? Nós podemos também falar das questões aí dos chazinhos, né? Ou seja, ervas medicinais que foram aí inseridas pelos índios, né? E hoje nós usamos aí de uma forma para melhorar o nosso bem-estar social, né? Então nós temos aí o guaraná, o urucum, a catuaba, a erva cidreira, aqui a gente chama de erva cidreira, né? O alecrim, tudo isso aí é uma forma que os índios inventaram aí para o seu bem-estar. Automaticamente a sociedade do homem branco, né? Ela botou a seu favor. Então, galerinha, o que é nítido para a gente, né? Nessa aula aí que nós demos uma passeada pela questão do índio, né? Da questão do índio no território brasileiro. Né? Nós temos aí essa noção, né? Qual é a noção? Qual é a importância do índio? O índio é o dono da casa. A gente tem uma história, né? Nós temos essa história e essa história ela não pode ser contada exclusivamente a partir de 22 de abril de 1500. Antes disso, nós temos uma história muito bonita. E qual é essa história? São os nativos, né? São os índios, são os primeiros habitantes que já estão aqui no território americano há bastante tempo, cerca de quase aí 100 mil anos, né? Eles vêm lá do continente africano, da Europa, ou seja, nós temos um período de uma era glacial, onde o hemisfério norte ele fica totalmente congelado, e esses grupos passam ali pelo Estreito de Bering, lá em cima, e chegam no nosso território. E automaticamente eles vão evoluindo, como qualquer processo humano, né? Então a questão do índio hoje é uma questão que deve ser muito falada, que deve estar, sim, né, sendo explicada e sendo mostrada, né? É a questão aí de um grupo, né, que esteve aqui no nosso território, que está aqui no nosso território, mas que com o passar do tempo a sua cultura ela foi o quê? Ela foi totalmente exterminada, né? Ela foi na sua maior parte aí caçada, né? Então, nesse primeiro contato aí, né, do índio, da sua história aí, eu espero que vocês tenham entendido, né, e que vocês tenham gostado aí. Galerinha, um beijão e até a próxima aí para falarmos mais um pouquinho da questão do índio e também da questão da formação da nossa população. Tamo junto, galera!